Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Neste Sênior, plano de saúde com os melhores hospitais do estado. E Imobiliária Valdecir Torezani. Seu lote está aqui. 2121-8989. No Ponto de Vista de hoje, vamos conhecer a Keila, mulher por trás da DJ Japa. Ela já foi do funk, mas viveu uma virada de chave e agora se apresenta, continua sendo DJ, mas do mundo gospel. Muito bem, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Felipe. Que bom te receber aqui. DJ Japa, Keila, como é que eu te chamo? Como preferir. Alegria te receber aqui, poder contar, compartilhar um pouquinho da sua história. E eu, gostaria de começar do começo, então. Claro. Porque foi na música funk que você se fez como artista, se tornou conhecida e começou a escrever a sua história. Sim. Como é que você foi parar aí? Cara, é o que a gente estava conversando antes. Eu sempre fui movida à música, tudo que eu fiz foi música, desde bebê. Minha mãe falava que eu só dormia ouvindo música. Então a música ela sempre teve em mim. E desde pequena também já escutava louvores, gostava muito. E me trazia uma paz, enfim, a música sempre foi ali algo importante pra mim, sabe? Eu me movia pela música, literalmente tudo que eu fazia era com a música. Muito musical, né? Muito pra musical. Tudo. Ia lavar a louça, tinha música, ia tomar banho, tinha música. Pra escola, música, fazendo qualquer coisa, chorando, rindo, feliz, era música. A música movia tudo ali. Fazia parte da sua vida. E daí, como é que você foi indo pra esse campo do funk, Teve alguma coisa que te guiou ou foi natural? Foi muito natural, porque eu sou paulista, eu moro aqui tem 12 anos, mas lá eu sempre trabalhei com música, promoter, era The Choice, lá também tinha The Choice, né? Então a música sempre realmente esteve envolvida comigo. A adolescência eu gostava muito de músicas internacional, né? Tipo Justin, Demi, aquela fase de adolescente, era essa minha fase. E aí depois eu fui migrando pro funk, sendo promoter, e o funk também eu sempre gostei. Aí você veio parar aqui no Espírito Santo. Isso, aí eu mudei pra cá e a minha mãe tem um irmão aqui. Os meus irmãos voltaram para São Paulo, a minha mãe voltou para a cidade dela e ficou separadinho. E eu continuei aqui, trabalhando aqui, estudando aqui. Cheguei aqui, eu tinha 17 anos, ainda era de menor. Hoje eu já sou de maior, na casa dos 20. 20 e poucos, né? 20 e poucos. Eu parei nos 30 e poucos. Deixa quieto. Isso daí a gente não precisa falar, né? O que importa é o nosso espírito. Isso aí. E aí eu comecei aqui a sair, né, nos lugares. E como aqui não tinha muito japa, então era algo que chamava atenção, porque não tem japa aqui, né? E baladeira, como eu era, não tinha mesmo. Então eu fui ganhando seguidores, as pessoas foram me chamando para participar de videoclipes, virei promotor de algumas casas de show que na época que eram bastante frequentadas, né? Bombava na época. E dali eu recebi o convite para virar DJ, porque teve uma vez que eu fiquei responsável pelo palco. Então eu tinha que dar play na música. Quando os DJs saíam do palco, eu ia lá, dava play e tal. E aí duas produtoras daqui me viram, uma entrou em contato, mas não foi além, e a outra entrou em contato e a gente começou a estudar. Eu comecei a estudar produção, né? Comecei a estudar sobre música, comecei a estudar sobre som. Tem isso também, tem que aprender, Tem que aprender. E ali foi onde eu me encontrei. Eu falei, cara, eu nasci pra isso aqui, eu sempre amei a música, e agora eu posso fazer a minha própria música. E foi assim. E aí você foi se preparando e um dia chegou a hora, foi pro palco. Exatamente. Como foi essa primeira vez? Cara, a primeira vez foi muito engraçada. Eu fui ali na Rua da Lama. E eu lembro que eram bastante pessoas próximas a mim e pessoas que já frequentavam as baladas que eu ia foram também, porque era uma casa de show que estava recente ali, apesar de ser pequena. E foi horrível, meu Deus, horrível em comparação depois, enquanto eu fui evoluindo. Sim. Que eu olho os vídeos antigos, a voz, o tom de voz, enfim, era algo que depois foi evoluindo. Né? Mas ali eu também falei, cara, eu amo isso aqui. Sim. É isso aqui que eu quero, eu vou investir nisso aqui, eu vou firme. E foi funk. Foi o Ali funk. nessa primeira apresentação já foi o funk. Foi o funk. E aí você engrenou depois. Aí depois as coisas foram acontecendo, fui estourando os remixes que eu fazia, pegava músicas em outros beats e colocava no beat aqui do Espírito Santo e as pessoas foram gostando. Que é muito específico daqui, né? O daqui é um beat galinha, é o beat fino que a gente fala, né? Que só daqui isso? É só daqui, muito famoso aqui, né? São Paulo tem o beat de São Paulo, BH tem o beat de BH, cada um tem o seu beat. Mas o beat que toca em todo o Brasil, a maioria das vezes é o do Rio ou de São Paulo, né? Sim. Dependendo da música, porque não é toda música também que as pessoas, né, gostam. Mas o beat do Espírito Santo, ele é bem específico e é quem mora aqui que gosta.
E aí, DJ, você foi pro morro mesmo, que é onde tem aquelas apresentações maiores, na comunidade mesmo, você foi. Eu comecei nas comunidades, porque quando eu estourei esses remix, era pandemia, então tava no finalzinho da pandemia, ainda não podia abrir outras casas de show, e eu comecei nas comunidades. Foram onde as pessoas me abraçaram ali e, com certeza, levantaram o meu nome. E como é que foi esse contato, assim? Porque é um universo um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. Mas quando você chegou lá e viu toda aquela diversidade, da forma como se dava o show em si, na rua ou como fosse, te assustou ou você falou, não, é isso mesmo? Olha, como eu cresci em comunidade, não foi algo que me assustou tanto, apesar que lá em São Paulo não tinha esses bailes da forma que era aqui. E eu também nunca fui de frequentar baile funk de São Paulo, mas já passei pra ver como era, né, curiosidade. Mas lá, aqui as pessoas, tipo assim, usam mais a arma, né, fica com arma e tal. Em São Paulo já não tem isso. Se tem, é bem escondidinho, não era algo que ostenta a arma. Aqui não, aqui realmente era diferente. Eu chegava nos bailes, tinha bastante arma, bastante droga. De fato, lá em São Paulo também tem drogas, mas não tinha arma. Só essa era a diferença. E o beat, né, que é diferente. De resto, tudo igual. Passou por alguma situação assim que você assustou e falou, caramba? Com certeza. Deu medo? Já apanhei de polícia, já invadiram os bailes, a gente tem que sair correndo e todo mundo sai correndo. Nada de novidade, tudo que todo mundo já sabe. Sim. E você ficou quanto tempo assim nos palcos, na comunidade, no baile funk? Porque não foi só na comunidade também, depois desceu, né? Foi para outros casas de show, não sei. Isso. Quando passou a pandemia, eu comecei a fazer os meus bailes. Eu cresci muito na internet porque eu compartilhava muito da minha vida. Geralmente o artista em si, ele fica na dele. Ele posta ali a música dele, uma coisa ou outra e tal. Eu não, eu compartilhava tipo tudo da minha vida. E aí as pessoas foram tendo mais intimidade, né? Assim, você traz as pessoas pra perto, mas era algo natural. Era algo assim que era meu e eu gostava daquilo. Sim. Então eu fui conquistando esse público feminino, o público LGBT, e aí eu vim trazendo eles pra mim, assim, de uma forma bem natural. Coloquei os meus dançarinos LGBT, fui mudando aqui, furando uma bolha, por ser mulher e tudo mais. Aqui no nosso estado. Porque não tem muita DJ mulher, né? Os DJs são homens, geralmente. Eu cheguei aqui, era só homem. Hoje ainda tem algumas meninas que eu queria muito que tivessem, né? Decolassem, né? Com certeza, porque precisa, né? Sim, tem que ter mulher ali no nosso meio, né? Equilíbrio é tudo. Me diga uma coisa, você vivenciou por muito tempo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a virada de chave da Keila, da DJ Japa. Você acha que, assim, o funk, ele conecta com a realidade das comunidades? Porque tem vertentes que condenam, que falam, mas tem um outro lado que se identifica com as histórias que são colocadas ali, que entendem que a realidade deles, da comunidade, que está sendo retratada na música. Então existe essa dicotomia, essa dualidade eterna, né? Mas você que viveu muito próximo disso, você consegue identificar que há essa conexão do funk com a realidade das comunidades? Humanamente falando, sim. São coisas que as pessoas veem dentro da comunidade e relatam sobre isso. Sim. A batida, infelizmente, hoje está sexualizada. É uma batida sexualizada. Sim. Então, existem pessoas que têm um preconceito com a batida do funk pelo que foi construído e adaptado na sociedade, sabe? Mas, espiritualmente falando, hoje, entendendo sobre o mundo espiritual, as batidas abrem portais, as letras abrem portais e tudo aquilo que há fôlego louve ao Senhor. Então, hoje o que importa, na verdade, não é sobre o ritmo, porque existem vários outros ritmos também no gospel, mas qual é a intenção? Para quem está sendo feito? Sabe? Tipo, o que está dizendo a letra? É uma letra que vai te edificar como ser humano, como pessoa? Perfeito. Ou é uma letra que vai te desvalorizar? Sim. Vai colocar lá o tráfico ou agressão, mulheres, enfim... Erotização com nossas crianças. Qual é o fundamento? Para quem está sendo aquilo? Legal. Onde o seu coração está se posicionando, sabe? Então, hoje eu entendo o que eu fazia e o que eu faço. Maturidade, né? Acho que assim, você passou por uma evolução também, né? Precisou viver um processo. Com certeza. Como é que era a sua rotina como DJ de funk? Cara, assim, na semana era estúdio, academia, ficar com a família, era assim, né? E chegava assim a partir de quinta, dependendo dos lugares, eu tocava na semana, quando era aniversário, 15 anos, casamento, enfim. Festas fechadas? Sim, também tocava. Mas geralmente os shows mesmo eram no final de semana, e era uma loucura. São Mateus, Aracruz, aí ficava aquela loucura. Teve finais de semana que eu tinha 8 shows.
E era, tipo, dos bailes de comunidade à Baixada. Então ficava, sobe e desce. 8 shows numa noite? Numa noite. Numa noite? Numa noite. Era muitos shows. Caramba, você ficava muito cansada, imagina. Muito cansada. Mas como eu bebia, né? Então, assim, era algo que eu conseguia manter, porque a bebida, ela deixa a gente elétrico, energético e tal. Sim. Então, eu consegui, por um período de anos, bastante tempo, manter a vida. E era o que eu amava. Tipo assim, nossa, eu nasci pra isso. Então, fazia por amor, sabe? Sim, claro. Se arrepende de algum ponto dessa sua trajetória, dessa sua construção? Bom, eu me arrependo da ignorância que eu tive esse tempo inteiro. Como assim? A gente, como DJ, a gente influencia de várias formas. Não só na internet, mas com a nossa música. Então, tinha músicas que eram totalmente depravadas, que fugia de princípios e valores de como pessoa, não só biblicamente, né? Então, eu me arrependo disso, porque já chegou a eu tocar em lugares que era público, e quando chega lá tinha troca de tiro, e tinha grávida, e tinha senhoras. Então, era assim, pessoas que eu levava, crianças que eu colocava em perigo e que consumiam algo que não era para consumir, sabe? Então, isso eu me arrependo de ter levado essas pessoas para Babilônia. Sim. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim, você acha que de alguma forma isso pode ter influenciado negativamente algumas vidas? Com certeza, a minha era influenciada. Não era só as vidas que estavam ali, eu também estava sendo influenciada. Você entende? Então, com certeza, sem dúvidas. Mas você acha que esse processo foi importante para você criar a maturidade e chegar até onde você chegou? Com certeza, porque tem pessoas que... assim, o mundo espiritual em si e as pessoas religiosas, elas têm uma visão muito diferente do que realmente Jesus veio nessa terra. Então, tem gente, protestantes mesmo, que acham que... Tem pessoas que, por exemplo, nós vivemos certos pecados e não merecemos o perdão de Jesus. E não é isso. Na Bíblia fala que Jesus veio para esses mesmos. Quanto mais errado é mais esses que ele quer. Foi por isso que ele veio nessa terra, sabe? Para ter levado os nossos pecados naquela cruz, para que nós pudéssemos nos arrepender, nos redimir e seguir o caminho certo. Não importa o que você fez ontem, o que você faz hoje, o que você acabou de pensar. Importa o seu arrependimento de agora, daqui para frente. E mesmo que você venha a tropeçar daqui a pouco ou mais para frente, o Senhor está ali de braços abertos para te levantar de novo, sabe? Então, assim, como explicar? O amor de Deus é impossível. Eu já tentei diversas vezes. Eu não consigo explicar, eu só consigo viver. Sentir, né? Sentir. Do palco, da sua apresentação, na comunidade, na casa de show. Ali, você já começava a enxergar, talvez ali alguém um pouco mais embriagado, ou alguém usando droga de um lado. Isso já estava ali te tocando de alguma forma, você acha? Quando você enxergava isso? O meu processo de conversão, ele foi muito rápido, porque eu aceitei de fato. Tive um encontro verdadeiro mesmo com o Senhor, assim, vamos botar aí dia 6, dia 5, tem que olhar essa data. E me batizei, desci as águas no dia 9. Foi rápido? Foi muito rápido. Perante aos olhos humanos, algumas pessoas que ainda não conseguem entender, porque eu acredito que o Senhor possa abrir a visão, foi rápido. Mas na visão espiritual e do reino, o Senhor está às portas. Ele está chegando. Os dele, ele está recolhendo. Então, ele tem pressa. E ele vai fazer para quem está disponível. Então, se você está disponível e você quer buscá-lo, assim como diz a palavra, ele está ali, ele vai te dar a verdadeira água da vida que jorra infinitamente. Então, quando você se joga 100% e você mergulha nela, ele vai estar ali, ele vai te usar. É o que ele quer, a vontade dele é que você o conheça e faça a obra dele e ande pelos caminhos dele. Então, ele te chama, ele te envia, ele te capacita e ele te sustenta, sabe? Então, quando você passa a ter esse relacionamento com ele, você começa a entender certas coisas. O encontro acontece, né? Primeiro bloco passou voando. A gente conheceu aqui um pouquinho da história da Keila, da DJ Japa. A gente acompanhou, inclusive, alguns vídeos das apresentações, do momento em que ela estava ali escrevendo parte da história dela, que iniciou na música, no funk. Aconteceu uma virada de chave. Ela já começou a explicar aqui pra gente. Então faz o seguinte, no próximo bloco ela vai explicar com detalhes pra gente como é que foi essa virada, como é que foi a recepção dos amigos, da família, e como é que está sendo a concepção de vida dela a partir desta mudança, do funk ao gospel, posso falar assim? Pode. Ela vai contar pra gente no retorno do ponto de vista. Segura aí, que é um instante só.
De volta com Ponto de Vista, na sua companhia e na companhia da Keila, da DJ Japa. Já contamos aqui no bloco anterior um pouco da história da DJ, como ela começou a escrever a história dela na música, que foi no funk, na comunidade, nos bailes, nas casas de show. E houve uma virada, houve um momento que ela enxergou que este não era o caminho que ela gostaria de continuar seguindo. Posso dizer assim? Claro. Que momento foi esse? Bom, eu não sei você, talvez você possa compartilhar comigo. Falando de profissão para profissão, você ama o que você faz. Gosto muito, amo Dá muito. pra ver nitidamente, é por amor. E era o que eu fazia. E aquilo me preenchia. Aquilo era algo que eu olhava e eu levantava feliz pra fazer. Era algo que eu falava, cara, eu nasci Missão, pra isso. Né? Tipo, obrigada a Deus por ter me colocado nesse lugar. Eu amo fazer o que eu faço. E era isso que eu fazia. Só que chegou um momento que parece que tudo aquilo que eu havia conquistado, faltava algo. Era como se... Sabe quando a gente entra no nosso quarto? E aí a gente, seja rolando o feed, ou fica naquela procurando agonia. O quê, né? Tipo assim, é um buraco que existe dentro de nós que nós não conseguimos identificar. Mas é um buraco do tamanho exato que só Jesus preenche. Então não importa se nós tivemos as melhores viagens, os melhores carros, os melhores relacionamentos, as melhores amizades, os melhores locais, os melhores restaurantes. Chega um momento na tua vida que você olha e fala, cara, o que tá faltando em mim? Por que verdadeiramente eu sou feliz? Tipo, a gente sabe, eu sou feliz, sou realizado, eu amo o que eu faço. Mas por que tá acontecendo comigo? Por que eu não tô satisfeita, sabe? Tipo, era isso que ia acontecer comigo. E aí, chegou um certo momento na minha vida em que eu ia trabalhar não querendo. Você ia para os shows, mas seu coração não tava mais ali. Tipo, eu amava o calor, o carinho das pessoas. Carinho, claro. Eu amava tudo aquilo, porque eu era calorosa, eu amava aquilo. Então, aquilo me fazia muito bem. E na minha psicanalista falava isso pra mim. Falava que a minha veia era os palcos. Por conta de traumas familiares, traumas em amizade, coisas da vida que nós passamos dentro do trabalho, fora, me geraram muitos traumas. E pra mim não explodir da pior forma, ser viciada em drogas ou me cortar, né, coisas que acontecem no comum, na nossa realidade, era o palco. Então quando eu estava ali, a minha veia, que eu precisava tirar de tudo de dentro de mim e tipo, explodir, era o palco. Só que chegou um momento que aquela veia não me satisfazia mais. Aquela veia não era o suficiente. Não tinha mais anestesia ali, porque aquilo era uma anestesia. Você buscava, você não encontrava mais ali? Não. Era algo assim, que eu chegava em casa, tava todo mundo bem. Meu filho bem, minha mãe bem. Eu tinha um namoro maravilhoso, que eu não tinha o que reclamar. A minha casa estava bem, estava tudo bem. Estava tudo bem, a minha família bem. Eu não fui por algo que aconteceu, porque me tiraram tudo, ou porque alguém estava doente, ou porque eu quase perdi minha própria vida. Eu fui porque eu entendi verdadeiramente o que faltava em mim, que era Jesus. Era Ele que faltava. Ô, DJ, a agenda, você conseguia preencher a sua agenda, mas não preencher seu coração. A constatação que eu estou tendo é essa. Exatamente. Há um dado momento, claro, não no início, né? No início a gente fica ali, né? Um dado momento. Mas chegou um momento ali que eu ficava assim, cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tipo, eu não entendi o que estava acontecendo dentro de mim. E era verdadeiramente isso, era isso que eu precisava. E aí você aceitou? E aí eu tive um momento lá na... Sabe aquele crente chato que chama você? Ai, vamos na igreja, vamos na célula, ai, vamos em tal lugar. Aquele crente chato. Houve um crente chato, que era minha mãe, que orava por mim durante 3 anos. E fora outras pessoas que também oravam por mim, graças a Deus. Ela já era, então, ela já ia... Ela já estava. Ela era evangélica. Ela era. E aí eu falei, quer saber, eu vou. E quando eu cheguei lá, eu vi pastores hippies. Sabe pastores hippies? É aquele que a gente passa na rua, não olha nem pro lado. Pastores hippies. Cheios de tatuagens, tinham piercings, e o cabelo deles hippie e tal. Tremendamente usados. Era algo sobrenatural, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Era algo que não era só emoção, você conseguia, parece que estava apalpável a presença do Senhor naquele local. Então algo me moveu dentro de mim, eu não conseguia ficar parada, simplesmente a minha perna tremia, o meu coração transbordava e algo foi mudando dentro de mim. E eu lembro que dia antes eu tinha feito uma oração e a Bíblia fala que o Senhor está perto daqueles que o clamam e o chamam com sinceridade. E eu tinha perguntado ao Senhor, tipo, Senhor, o que está acontecendo comigo? Me ajuda, porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou entrando em depressão, eu estou tendo ansiedade. O que é? O que está acontecendo comigo? Por que eu não estou feliz fazendo mais o que eu faço? Está tudo bem, está tudo certo. O Senhor já me abençoou tanto. Eu orava antes dos shows.
Eu ia nas igrejas na semana, eu dava o dízimo, a oferta. Eu tinha Deus, entende? Eu falava isso, eu tenho Deus. Deus tá comigo, olha tudo que eu tenho. Se isso aqui não for bênção de Deus, é bênção de quem? Sabe? Você estava buscando uma afirmação ali também, né? É, entendeu? Tipo, eu queria ser grata a tudo que estava acontecendo e eu sabia que tinha que ser pra alguém, era ele. Graças a Deus. Sim. E aí eu conheci aquele dia e fui indo nessas campanhas, eram 12 dias aniquilando eu. O Senhor moveu, assim, algo pra me encontrar mesmo, sabe? Ele faz isso com os dele. Ele move, ele faz. Talvez essa é uma oportunidade que você esteja para ouvir da palavra do Senhor, vocês. E às vezes a gente não entende, fica achando que vai ser só mais um quadro de televisão, vai ser só mais uma gravação. Não, aqui o Senhor está falando profundamente com cada um. De quem vai assistir ou você que está aqui, assim, o Senhor, ele sabe o que ele faz. E aí foi quando eu fui passar a conhecer e quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Porque o Jesus que eu conhecia ficava em 4 paredes, terno, gravata e saia até o pé. Esse Jesus aqui tá diferente. Eu quero saber quem é esse Jesus que alcançou esses caras que viviam drogados na rua, com crack, com bala, com MD, andarilhos, não tem casa. Quero conhecer. E aí eu comecei. E aí um belo dia, a pastora, olha, hoje vai ter batismo lá, você quer batizar? Aí eu quero. Eu tinha acabado de chegar da academia, falei, vou. Troquei de roupa, fui, pum, mergulhei. Quando eu voltei, eu fui, assim, transformada. E a transformação, sabe o que é o mais legal, Felipe? Que não foi uma transformação por fora. Porque por fora é algo que vai acontecer, é natural, o Espírito Santo ele começa a te incomodar. Mas o que mudou dentro de mim foi algo bizarro, que nem eu sabia que tinha que mudar. As minhas atitudes, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a forma de ver o mundo, tudo isso em mim foi mudando. E eu fui conhecendo o amor de Cristo. O porquê que ele morreu na cruz, o porquê que eu sou escolhida, o porquê que ele nos fez, o porquê você é escolhida. Eu fui começar a entender a história, porque eu sou muito daquela que só creio vendo, entendendo. Eu gosto de entender pra falar. Eu não gosto de falar sobre algo que eu não sei. Eu prefiro ficar calada, sabe? Pra não falar besteira. Você acha que tem um propósito, então? Pode ter certeza. O mundo espiritual, ele existe. E ele existe mais do que esse aqui que nós estamos. Ele existe mesmo. E tudo se move nele. Então, nada é à toa. Nada. As guerras espirituais acontecem porque é o inimigo de nossa alma e Jesus. E é uma guerra infinita que acontece o tempo todo. E vence aquele que nós deixarmos entrar em nossas vidas. E aí, nós escolhemos porque nós temos o livre-arbítrio. Sim. Entende? Então o Senhor só vai entrar se você deixar. Sim. Já o inimigo não. É uma brechinha, ele já entra, sabe? Sim. É assim que funciona. Hoje, você sente que você tem uma visão também... Eu vou usar o termo que você usou, tá? Mas é na brincadeira, gente, perdão. Pode ficar à vontade. Do crente chato que você falou, né? Perdão, é só uma brincadeira que a Japa mesmo pontuou aqui. Mas pegando o gancho nisso, você acha que você tem uma missão de levar a palavra também para aqueles que estão ao seu redor, aqueles que você enxerga, que você pode, de alguma forma, tocar o coração? Porque isso também é missão, né? Olha, filho, de acordo com a Bíblia, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então isso é uma missão de qualquer pessoa. Isso. Não importa se é em cima de um altar ou se é embaixo. Ide e pregai o evangelho num mercado, numa padaria. Tá aqui, tá com os amigos, conhece Jesus? Por que não falar de Jesus para eles? Sabe? Porque daí, depois quando Jesus voltar, os seus amigos vão olhar para você e vai falar assim, mas por que você sabia desse Jesus e não me falou? Entende? E nós, quando conhecemos algo bom, você não quer apresentar para as pessoas que você ama? Sempre. Então, é isso que aconteceu comigo. Então... Inicialmente eu não queria nada. Eu queria ter excluído meu Instagram. Pra mim, eu não trabalharia nem mais com a música. Eu queria sair de fora dos palcos e ficar escondida. Tipo assim, Senhor, eu te encontrei. Na verdade, o Senhor já tinha me encontrado. Eu consegui te ver agora. Vamos ficar só eu e você aqui, nós dois, nesse mundinho, pra me te conhecer mais. E, poxa, eu já tô salva. Então, eu vou ficar aqui. Seria um pensamento egoísta, né? Exatamente. Só que aí, em uma das ministrações que eu fui em São Paulo, que se chama Dunamis. Dunamis, biblicamente falando, é explosão. É algo assim, uma bomba. E eu fui eram 3 dias. É um evento? É um evento de 17 mil pessoas. Nossa, isso tudo. 17 mil pessoas de todas as idades. E tinha muitos jovens lá. É uma imersão? Vocês ficam... São 3 dias? São 3 dias. Aí você começa 9 horas da manhã e acaba tipo 10. Aí você fica durante cada dia? Aí começa na sexta, sábado e acaba não, 2 dias, isso aí. Tá. Não, 2 dias. E ali eu tive... um momento com o Senhor em que eu estava exatamente assim, sentada, só fechei meu olho e fiquei conversando com Deus, sem falar nada, no silêncio, falando, olha, Senhor, eu vou excluir meu Instagram, eu não vou mais trabalhar com a música, eu acho que não é isso que o Senhor quer,
ele não deixava eu excluir o meu Instagram porque ele falava que aquilo ali era algo onde ele queria usar para alcançar pessoas. E que ele ia me capacitar e me preparar para isso. E a música era algo que eu sempre amei, como eu te falei, eu me encontrei naquilo, era a minha paixão. E eu achei que ele queria tirar de mim também essa parte. E aí, quando eu abri os olhos, tinha um irmão, o nome dele é Mateus, eu nunca vi ele na minha vida, nem ele tinha me visto. E ele olhou pra mim e ele falou assim, você toca? Aí eu falei assim, depende, o quê? Aí ele, eu sou músico, eu sou sensível à música. E o Senhor manda te dizer que é pra você continuar. Porque Ele vai te dar as melodias, Ele vai te dar as letras. Fica tranquila, Ele está com você. E naquele vocês nem se momento, conheciam? eu nunca vi ele na minha vida. Eu nunca vi ele na minha vida. E aí, naquele momento, eu fiquei em êxtase, porque eu falei assim, cara, eu acabei de falar pro Senhor que eu vou tirar o DJ, que eu renuncio a esse DJ, que eu já tinha renunciado faz tempo, e ele veio e me entregou que é pra mim ficar nisso. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o palco se tornou altar. E eu não queria isso, Mas eu estou aqui para cumprir a vontade dele, porque na Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia poderia, às vezes eu brinco e falo assim, poderia ter só isso. Boa, perfeita e agradável. Porque como você não vai querer algo que é bom, perfeito e agradável? Mesmo que doa, mesmo que te tire algo que você ame muito. Não faz sentido, porque se é bom, perfeito e agradável, você vai ver lá na frente que é bom, perfeito e agradável. E aí, ele me impulsionou de novo a trabalhar com o que eu gosto. E aí eu falei, tá bom, Senhor, então que seja da sua forma, como o Senhor quiser, e o que o Senhor quiser, não eu. E aí eu continuo, assim, já fiz alguns remix também, tem mais um pra lançar, e tô indo devagarzinho. Não é nada que eu quero fama, nada disso, eu tô fazendo porque eu amo mesmo e tal. Vamos falar dos planos pra mais pra frente daqui a pouquinho, mas tá bom. Você acha que essa sua virada influenciou o seu público também? Que te seguia, que te acompanhava ali no Instagram? Você acha que você impactou vidas com essa mudança? Cara, olha, foi algo assim que ninguém esperava. Pensa aquela pessoa improvável. Que a pessoa olha e fala assim, aquela ali não tem jeito. Era eu. E Deus gosta desses. Tem jeito, Deus sim, né? gosta dos improváveis. Sim. Ele gosta de vir na Bíblia falar que ele é o Deus do impossível. Isso. E mudar o que é o impossível. E ele mudou o que era impossível. E você crê no Deus do impossível? Com certeza. Esse Deus vive, ele reina pra sempre. Ele tá aqui, ele tá no meio de nós. Ele tá vivo, sabe? Ele não morreu. No terceiro dia ele ressuscitou, ele vive. Então eu creio demais nesse Deus. Até porque quando você começa a buscá-lo, ele começa a se apresentar a você. E a Bíblia é o próprio Deus vivo falando com você. Sabe o que é o mais bizarro? Que acontece comigo, geralmente? Porque antes, sabe, eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, sabe quando você lê, você absorve aquela informação, por exemplo, o amarelo é amarelo, Sim. o vermelho é vermelho, e você entende que o amarelo é amarelo, o vermelho é vermelho. Quando eu lia certas coisas na Bíblia, era assim, porque Deus criou o céu e a terra, não. Só que quando você passa a ter a visão espiritual aberta, ele vai te dando o conhecimento. Literalmente é como se algo caísse de você. E a palavra do Senhor diz que a palavra dele é tão penetrante quanto a espada de dois gumes, aquela que corta dos dois lados, e entra. E é literalmente isso. Parece que algo em você muda. Parece que muda mesmo em você. E você fica assim, gente, o que é isso? Como que eu li isso daqui? Eu nunca tinha percebido isso. Porque são versículos até famosos, que todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente ouve e não absorve, né? É algo que só ouve e não entende. Sim. É tipo isso, sabe? E aí quando você passa a entender, ele começa a falar com você e se revelar em pequenas coisas que quando você começa a olhar em volta e fala assim, cara, Deus tá aqui o tempo todo, ele tá falando comigo nisso, aquilo. Tipo assim, sabe? Sim. Aí você fala, meu Deus, ele vive. E você começa a ter experiências com ele, de sonhos, de pessoas também que chegam e falam. E às vezes as pessoas nem precisam falar, você mesmo tem a sua experiência. E é algo assim incrível. E eu fico assim, meu Deus, eu nasci, eu vivi pra isso. E hoje eu sei qual é o meu propósito e meu chamado. Todos nós temos um propósito e um chamado. E hoje eu sei qual é o meu. Seja falar dele no altar, seja falar dele fazendo uma unha, seja falar dele num Uber, sabe? Alguém deu um espacinho, eu tô ali falando, sabe? Seja na música, para trazer os jovens da onde eu empurrei, trazer de volta. Aqui no Ponto de Vista. É também. isso aí. E teve muitas pessoas que se converteram, teve muitas pessoas que voltaram, teve muitas pessoas que conheceram a Jesus, tiveram curiosidade, aquela curiosidade que eu tive dos hips. O que aconteceu com essa garota? O que aconteceu com a Japa? Calma aí, eu vou lá ver o que é a Todo mundo Japa. tem uma história, né? E foi procurar e achou, Claro. graças a Deus. Tá feliz? Tô muito feliz. Planos pra 26, Japa? Planos, tá nas mãos de Deus. Não tem como eu te falar, olha, Felipe, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, sabe? Não tem como. Hoje eu vivo pelo que ele me fala.
Se ele me falar, os meus planos é continuar na presença e não sair e conhecer cada vez mais, né? Porque quanto mais você conhece, mais você tem. E a gente acha, tipo assim, já vivi de tudo, sempre tem mais. Sempre tem mais, sempre tem mais. A gente vai pedindo, ele vai dando e você vai ficando assim, maluco. Às vezes você fala, gente, eu tô ficando doido. Mas na música, ainda enxerga aí um caminho? Olha, na música, eu ainda não me apresentei em nada gospel. Mas, como eu te falei, eu já comecei a fazer alguns remixes. Porque hoje existe fit dance, gospel, então tem fit dance. Pagode, tem rap, amo rap. Gospel, forró, tem em todos os instrumentos, batidas e sons, né? Porque a Bíblia fala que Lúcifer, ele, lá na Bíblia relata que quando ele ia andando, ia saindo uma nota musical diferente dele, sabe? Então, não existia do, ré, mi, fá, acabou. Era várias notas, imagina. Então, quando ele foi expulso do céu e desceu aqui pra terra, que Deus jogou ele aqui, ele veio com os dons. Porque os dons que Deus dá, ele não tira, sabe? Ele só vai usar os seus dons para a glória dele. Pra gente encerrar, estamos partindo aqui pros minutos finais. Alguma frase, algum versículo que defina o seu momento atual? Ou você não se apega muito a isso? Me apego muito. Tem dois que falam muito comigo. João 8,32. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Essa é uma das coisas que mexe comigo, sabe? E, cara, buscai primeiro o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas. Porque a gente acha que, na verdade, a gente está perdendo. E a gente tá ganhando. Essa é a verdade. A gente tá ganhando. Não é algo só humanamente falando, tipo, papinho de crente mesmo. É algo de verdade, de todo o meu coração. Às vezes a gente fica... E aquele meu relacionamento? Deus tem algo melhor. Tem muito melhor. E aquele meu trabalho? Deus tem algo melhor. E aquela roupa? Deus tem algo melhor. Nossa, mas e todo aquele dinheiro que eu ganhava? Deus tem algo melhor. Então ele começa a preencher em você todos aqueles vazios que você não entendia o porquê. E mesmo que ele te tire, porque eu tive que renunciar a tudo, ele vai colocar algo melhor na sua vida. Talvez ele te devolva o que você ama. Talvez não, eu não sei. O seu processo é o seu, o meu é o meu, e cada um tem de forma diferente. É o tratamento do Senhor individual com cada pessoa. Existem histórias parecidas? Sim. Mas o que a gente tem que se apegar é a palavra dele e as experiências que nós temos com ele. Porque ele trata diferente cada pessoa, sabe? Então, nem sempre o que é pra mim é pra você, o que é pra você é pra mim, é só deixar ele trabalhar e ele fazer. Pessoas gostando ou não gostando, sempre vai ter, dentro ou fora, isso é normal. DJ Japa, que legal te receber aqui. Keila com a gente hoje contando um pouquinho da história do funk ao momento atual dela. O ponto de vista tem disso, a gente aborda diversos assuntos e acho que o propósito maior que a gente tem aqui, a missão da gente, é edificar a vida de quem está assistindo, seja para falar do que for, de economia, do cafezinho, de religião, de Deus, de música. Eu tenho certeza que a gente está preenchendo nesse momento o coração de alguém que está do outro lado ali, fazendo companhia pra gente. A gente aqui, você daí. E nesse momento, assim, de fim de ano, principalmente, a gente sempre enche o coração de esperança, né? É um momento que renova, a gente está fazendo uma virada de ano, é uma virada de momento, aquilo que foi ruim, vamos deixar para trás. Vamos correr para o novo ano, porque é para frente que se anda, com bons pensamentos, com esperança de que as coisas vão melhorar. E eu queria muito pedir, a gente tem ali menos de um minuto, queria muito pedir para você deixar uma mensagem de fim de ano para quem está assistindo, para quem conhece o DJ, para quem não conhece o DJ, mas principalmente para quem está aqui do outro lado e que talvez está passando por uma angústia, por um momento de vazio, né? Pensando sobre a vida. E eu acho que é um momento tão bom para a gente poder dar essa explosão de esperança e sentimento para as pessoas. Então, ó, com você. Olha, a palavra fala que o Senhor, Ele é capaz de nos dar mais do que nós pedimos. Mas o que eu tenho para falar para vocês, o Senhor, Ele não veio para te dar um carro, para te dar um relacionamento perfeito ou o trabalho dos teus sonhos. O Senhor veio para te dar a vida eterna. E tudo isso que você está passando agora é algo que só vem para te parar. Mas o Senhor, Ele quer te dar uma vida. O Senhor quer devolver o teu brilho. O Senhor quer refazer a tua história. E Ele quer honrar a tua vida para que você viva a plenitude dEle. Então conheça o Senhor, porque o Senhor, Ele é vivo. Ele é uma pessoa, Ele vive no meio de nós, Ele não está morto. Eu não sei qual foi as suas feridas, o que te causou, o que você precisa perdoar, quem você precisa verdadeiramente perdoar e libertar esse perdão que te destrói, que te magoa e não te deixa conhecer a paternidade do Senhor. Eu não sei quem te rejeitou, quem te traiu, quem te
te virou as costas no momento que você mais precisava. Mas eu sei que eu tenho um Deus e que Ele tá ali pra tudo, pra todo momento. E nunca vai faltar com você, nunca vai te trair, porque nós mudamos, mas Ele é fiel. Muito bom, Keila. DJ Japa, obrigado demais. Obrigada a vocês. Com certeza mergulhou aí em vários corações e Glória a vai Deus. certamente ajudar muita gente que está em casa, passando por uma angústia, uma aflição, um momento ruim. Todo mundo passa, né? Não adianta, a vida é assim, altos e baixos, é igual uma onda que vai. A Bíblia fala vem. que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor está conosco. E maior é o que está em nós, não o que está no mundo. Então, leiam a palavra de Deus, porque é essa sim que vai te fortalecer e você vai começar a entender o que você veio fazer nessa terra. Que bom, obrigado demais, cara. Te receber aqui foi Obrigada muito a legal. vocês. Deu uma paz muito grande aqui no Glória a estúdio Deus. e eu tenho certeza que em casa também. Tudo de Aleluia. bom na sua vida. Você também, filho. Volte mais vezes, o espaço aqui é nosso. Vai ser Obrigada, uma honra te tá? receber. Obrigado Obrigada. de coração. Obrigada eu. E obrigado a você de casa, sempre ligado aqui no Ponto de Vista, nos dando a honra da companhia, sempre às 14h, aqui na TV Tribuna Band. Amanhã tem mais. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Neste Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. E Imobiliária Valdecir Torezani. Seu lote está aqui. 2121-8989.